Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Sei que Deus tem algo preparado para você nessa noite. Eu quero que você, aí onde você está, você possa atrair o céu. Traz o céu. Comece a dizer para Ele: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, Jesus. Pai querido e amado, nós diante da Tua presença estamos para Te louvar, para Te adorar. Nós levantamos as vozes, o nosso coração, o nosso olhar a Ti. Nós cantamos aqui de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que o Senhor é digno, majestoso é o Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de Te louvar, de estarmos juntos como igreja, como família nessa noite aqui. E agora queremos ouvir do céu, Pai, direções que sabemos que serão chave, que serão fundamentais para os próximos passos dessa casa e das nossas vidas, dessa igreja, e não só os nossos próximos passos, mas também sabemos que a eternidade de vidas, a eternidade de pessoas será transformada a partir dessa série de mensagens que inicia hoje aqui. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, e eu Te peço, ministra sobre nós, ministra, Espírito Santo, com a liberdade que só o Senhor tem. Ministra os nossos corações, ministra, vem nos presidir hoje aqui. Ministra a Tua palavra no nosso coração e manifesta e revela a nós toda a verdade. Assim nós oramos e Te agradecemos por esse privilégio, Pai, de estarmos sentados aos pés da cruz, sentados aos Teus pés, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. One Hope, glória a Deus. Falar em One Hope, vocês viram o outdoor que nós colocamos na entrada da rua ali? Vocês viram? Ou vocês não viram? Quem não viu o outdoor ali na entrada? Vocês que não viu. Então quando vocês saírem daqui da rua, aqui para essa rua, não a 19 de novembro, a outra aqui que eu não sei qual que é. Não sei. Qual que é essa rua aqui, Sidmar? Carlos First aqui. Sai por essa rua aqui, ó. Você vai ver lá na entrada, a gente colocou um outdoor gigantesco, dizendo que nós temos uma igreja aqui. Então, glória a Deus pela tua vida, esse outdoor. Nós colocamos lá para mostrar realmente quem desce o bairro, quem está no bairro, já saber que tem uma igreja aqui, porque até a gente conseguir fazer fachada, colocar placa e tudo mais, às vezes as pessoas passavam e não sabiam que aqui tinha uma igreja. Então a gente colocou lá, e esse outdoor aí vai ser nosso aqui em nome de Jesus, para sempre. Amém, glória a Deus. Tá bom, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 28. Eu sei que você já conhece esse versículo de cor, mas eu quero ler com você Mateus 28, 19 e 20, que é a missão, a grande missão que nós recebemos do Senhor Jesus. Pouco antes de subir aos céus, o Senhor Jesus está aqui dando uma direção para os seus filhos, para os seus discípulos, para mim e para você também. E Ele nos deu aqui uma direção clara do que nós precisamos fazer. Ele diz assim, Mateus 28, a partir do verso 19, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Sabe, amados, a partir desse mandamento de Jesus, eu ficaria a noite aqui, ou talvez algumas noites, contando para vocês as várias oportunidades que Deus já me deu de compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida, contar o testemunho, contar um pouco da minha história.
Eu sempre que eu percebo uma oportunidade de Deus, eu compartilho, eu falo da palavra, apesar de o meu perfil não é um perfil que fica falando, que entra no elevador e sai falando com todo mundo. Então não é esse o meu perfil, né? A menos que eu esteja focado para isso, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje aqui. E inúmeras oportunidades eu pude testemunhar, contar, falar evangelismo. Eu lembro uma vez que fui comprar uma torneira na loja, e a atendente começou a perguntar o que eu queria, e ela acabou aceitando Jesus ali na prateleira do mercado. Veja, eu fui comprar uma torneira de casa, não saí com propósito assim, hoje deixa eu ver se eu vou falar de Jesus para alguém, e se alguém vai se... Não, eu saí para comprar uma torneira. Mas lá coisas aconteceram e ela aceitou Jesus no corredor ali da loja. Eu lembro uma vez, eu estava em São Paulo, peguei um táxi, e do táxi do hotel até na igreja dava 8 minutos. Você estava comigo, pastor Bandeira? Estava nesse, né? E o taxista em 8 minutos contou a história da vida dele, de traumas, de dor, assim, a gente estava junto, e eu falei assim, cara, Jesus pode mudar a sua vida. Se Deus permitiu que você contasse a sua história para nós aqui, é porque Ele quer fazer algo, cara. Então deixa eu te falar, posso orar por você? Cara, Jesus vai mudar a tua vida, creia, cara, procure uma igreja, busque a Jesus, fale com Ele, converse com Ele, que Ele já te encontrou, Ele colocou a gente aqui para falar com você, cara. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo sim. Nós todo mundo empolgado, e a gente orou por Ele, e foi 8 minutos, foi que a gente precisou para talvez mudar a eternidade de alguém. Nunca mais na minha vida eu vi aquele taxista, mas eu tenho plena convicção que a obra que Deus começou a fazer, Deus vai terminar na vida daquele homem, amém? Agora, mais recente, eu estava numa viagem, e estava conversando com uma pessoa, estava junto comigo no carro, um irmão, e ele começou a fazer algumas perguntas, e observar algumas coisas, alguns ritos que ele era acostumado a fazer, na sua crença e tudo mais. E eu fiz algumas perguntas para ele, não perguntas para ele para medir e para confrontá-lo, mas eu fiz perguntas para ele no sentido, você sabe por que você faz isso? Porque eu tenho curiosidade de saber, todo mundo faz isso, isso e isso, e por que vocês fazem isso? E ele gaguejou, enrolou, não soube me responder por que eles faziam aquilo ali. Eu falei, então, e aproveitando, e por que vocês fazem isso, isso e isso também? Assim, porque eu tive curiosidade, e ele também não soube me responder. E aí eu puxei aquele gancho, ele começou a falar de Bíblia, começou a falar de Deus, e o plano da salvação, eu trouxe para ele o plano da salvação, ali no carro, e foi algo lindo demais. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com Mateus 28, Então, uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, amados, que grandes momentos da vida, que mudam a história de pessoas, que podem mudar a eternidade de pessoas, elas começam com uma simples conversa, ou com um simples ato de obediência nosso à direção de Deus. Simples ato de obediência nosso à direção de Deus. Simples. O China ia para o acampamento e me mandou mensagem, mandou exame, mandou um monte de coisa, tipo para comprovar mesmo, porque eu não acredito muito nele. Então ele mandou um monte de foto, de exame, e tá aqui, ó, pastor, o resultado aqui, ó, tá com o joelho que é uma flor, né? E arrebentou tendão, arrebentou sei lá o que, tá tudo coisado o joelho do China. Mas até no joelho coisado, Deus faz a obra, tá vendo? Aí na hora que ele falou para mim, eu na hora falei assim, já pagou? Eu falei assim, já paguei, então espere, me dá teu Pix. E na hora eu já falei assim pro Dirley, liguei pro Dirley, porque eu e a doutora falaram assim, cara, a gente queria tanto convidar o Dirley para ir para lá, e o China desistiu, isso era na sexta, no dia seguinte seria o acampamento. E eu falei assim, Dirley, é o seguinte, cara, eu nem dei tempo dele respirar. Eu falei assim, Dirley, é o seguinte, tem uma oportunidade aqui, cara, um acampamento, vai ser bom para você, eu sei que você precisa, vai ser legal, a oportunidade é agora, já esgotou a inscrição, então é ou pegar ou largar. Tipo assim, foi bem no amor, né, Dirley? Sem pressão nenhuma, né? Só falei, cara, vai e confia em mim, né? Obedece, depois me agradece, né? E ele falou, fechou, espera um pouquinho. Lógico que pediu permissão para quem manda em casa, e aquele negócio todo, e aí ele, ligeiro, né, já fez a inscrição lá, e foi bênção demais.
Então, são oportunidades, sabe, pequenos momentos que Deus dá para nós, para a gente, simples atos de cooperação com Deus, mudam a eternidade de pessoas. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre Mateus 28, um pouco sobre evangelismo, porque eu sinto de verdade que Deus quer fazer algo tão extraordinário na vida de pessoas que estão orando, que estão desesperadas, ou que não tem uma solução para a sua vida, que estão à busca de uma resposta, e eu sei que Deus quer levar eu e você para essas pessoas, e eu sinto o Espírito Santo me conduzindo, me direcionando, para que a gente possa ter algumas semanas aqui de instruções, de como ser um cooperador de Deus, para que vidas possam ser salvas. Eu quero saber se quem está comigo empolgado aqui, dá um amém aí bem forte. Então nós vamos aprender sobre evangelismo, sobre alcançar corações, sobre alcançar pessoas, porque eu tenho convicção, não sei se só eu, se mais alguém tem convicção que Deus vai fazer um grande avivamento aqui. Só eu? Só uns três? Eu e nós três? Amém? Vamos aplaudir Jesus então, se você crê. Então, o cooperar com Deus para que vidas possam ser transformadas, amados, eu sinto como se fossem, sabe, cutucadas de Deus, como se Deus empurrasse a gente assim, no sentido de levar realmente a libertação, a salvação, para aquele que está algemado, aquele que está cativo. Então, cooperar com Deus, eu vou dizer para vocês que é uma aventura. E o que é essa aventura? O que é cooperar com Deus? É a gente simplesmente dar para as pessoas à nossa volta, ou no nosso ciclo, ou que não fazem parte do nosso ciclo, mas cooperar com Deus, com quem Deus nos colocou próximo, e a gente compartilhar o maior presente que nós já recebemos na nossa vida. Qual foi o maior presente que eu e você já recebemos na nossa vida? A maravilhosa graça de Cristo Jesus, que nos perdoou, que me perdoou, que mudou a minha história, que mudou a sua história, ou que vai mudar a sua história, e a gente poder compartilhar, contar o testemunho daquilo que Ele fez conosco, daquilo que Ele fez na nossa vida. Compartilhar a graça, esse é o maior presente que eu posso dar para você. Eu não sei você, mas eu quando assisto um filme, quando assisto uma série, eu fico empolgado. Tem alguém comigo aqui que fica empolgado? Eu lembro quando era criança, assistia He-Man. Cara, esse ano vai ter He-Man de novo, né? Vamos lá, pelos poderes de Grayskull. Não tem nada pelo poder do Senhor Jesus, né? Não tem nada de Grayskull aqui. Esquece, apaga esse. Então, eu lembro que a gente assistia esses desenhos, filme, a gente ia fazer espada, lembra? Você assistia os filmes de guerra, ia fazer arminha e não sei o que. Ai, não posso deixar meu filho brincar com arminha e com espada. Dá a espada e dá a arminha para o seu filho. Se ele é homem, deixa ele ser homem, irmã. Deixa ele ser homem, deixa ele ter que brincar com arma, tem que brincar com espada. Ah, mas é violência. Tem nada de violência, estamos ensinando ele a ser homem de verdade. Sim ou não? Com o menino, tem que brincar de lutinha com ele, dá uns, só não deixa ele apagar, mas dá uns mata-leão nele, ensina a técnica. Nas meninas também, tem que ensinar a se defender. Então a gente tem que ensinar. E eu lembro que eu adorava filme de guerra, filme daquelas coisas, então eu assistia e ficava empolgado. E aí eu chegava para os amigos e falava assim, cara, você tem que assistir esse filme. E eu faço isso até hoje. Eu assisto um filme, assisto uma série, e eu fico fora. A minha ansiedade, eu não sou ansioso, mas quando eu assisto filme eu fico um pouco, e aí eu já ligo para o cara, você tem que assistir esse filme. Ah, mas não é meu estilo. Cara, confia, assiste que você vai gostar. Já conheço você vai gostar. Agora você imagina alguém, se você já assistiu um filme, você conta para essa pessoa, por quê? Porque eu quero que ela também possa participar e ter a mesma alegria, o mesmo entretenimento. Daqui a pouco eu vou chutar esse óleo lá no pastor Andrei, deixa aqui. Tá? Eu quero que ela tenha a mesma alegria, a mesma sensação boa que eu tive quando assisti esse filme. Agora, meu irmão, vem comigo. Nós fomos apresentados a alguém, eu tinha alguém que esperou por mim, esperou por você, e esse alguém que nós conhecemos mudou a nossa história, mudou a condição da nossa vida, nos transportou das trevas, a Bíblia diz, e nos levou para um reino de paz, um reino do seu amor, um reino de esperança, um reino
eterno, onde a vida eterna já começou aqui. Quer dizer que eu nunca mais na vida vou morrer. Como assim, pastor? Não, talvez eu parar de respirar aqui, mas eu não vou morrer nunca mais. Por quê? Porque Ele é o meu Salvador, e Ele falou para mim que eu vou ter a vida eterna, eu vou morar eternamente com Ele, sabe, eu vou passar a eternidade sendo surpreendido por Deus, dando glória, estando junto. Vai passar 1000 anos, vai passar 1 milhão de anos, vai passar 1 bilhão de anos, e eu vou estar lá com Ele, cara. Quem vai estar lá comigo? Então nós vamos fazer maior barulho lá. E se isso mudou a minha vida, cara, eu estou falando da eternidade, meu irmão. Como é que se isso mudou a minha história, mudou a minha eternidade, como é que eu não vou compartilhar com as pessoas que eu amo? Eu preciso compartilhar, mas eu tenho vergonha. Cara, mudou a tua história. Você fala de filme, fala tanta coisa, cara, Jesus mudou a nossa vida. Como é que eu não vou compartilhar com alguém? Então é sobre isso que a gente vai falar. Quem está comigo que diz amém? Sabe, amados, um homem, ele caminha por dia, isso é uma média, tá? Mundial, mas é uma média, tem uns que menos, uns que mais, mas uma média, caminha 10.000 passos por dia. Repete comigo, 10.000 passos. Então essa é a distância aproximadamente que eu e você fazemos do amanhecer até o pôr do sol, quando nós deitamos na nossa cama. Então aproximadamente 180.000 quilômetros eu e você vamos percorrer uma vida inteira. Isso vai dar aproximadamente 4 voltas em volta da terra. É andar. É andar muito, irmão. Tem gente que já está acostumado aqui, mas é andar muito. Andar muito. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: vamos imaginar que daqui eu estou numa sala, eu estou num ambiente, e para eu chegar 2, 3, 4, eu chegar aqui até o final dessa outra ponta, 10 passos, de uma sala até a outra, dá aproximadamente 10 passos. E se eu falasse para você que se você saísse da tua zona de conforto e caminhasse 10 passos até uma área que você não conhece, uma área desconhecida, um ambiente, talvez pessoas que você não conhece, mas 10 passos que você dá, pudesse mudar a eternidade daquela pessoa, quem daria esses 10 passos? E por que a gente não dá então? Sabe aqueles, como é que é? Como é que se chama que tem na internet, aqueles challenge, é isso que tem, não sei o quê? O cara fala assim, Jesus está lá, né? Eu sou filho de Deus, e essa é a palavra que fala a meu respeito. Se quiser ler, tá aí. Lembra assim daquele? Vocês não têm internet, não tem Instagram, né? Então tá bom, sem graça, tá tudo bem. Feliz é você que não tem Instagram. Então se a gente der esses 10 passos, se a gente caminhar, atravessar uma sala, nós podemos mudar a eternidade de alguém. Isso é 1/1000 do que nós podemos fazer num dia. Sair, o que eu quero dizer para você, é a gente sair de uma zona de conforto, e a eternidade de alguém, a eternidade de uma pessoa pode ser mudada se a gente simplesmente sair da zona de conforto. E a gente muitas vezes não fala de Jesus, a gente não compartilha aquilo que Cristo fez na nossa vida, porque nós não andamos, nós não atravessamos, nós não vamos. Eu só dei uma ilustração aqui de uma sala, mas a gente precisa ir até as pessoas, a gente precisa, fazer aquilo que precisa ser feito. Então sair dessa zona de conforto e entrar numa área que você não conhece, é a gente crer e confiar naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Como eu falei, eu saí de casa, foi um pouco mais de 10 passos, mas eu saí de casa, fui para uma loja para comprar uma torneira, e eu creio, porque eu nunca mais vi aquela moça, mas eu creio que a eternidade daquela moça foi mudada. Quem está aqui? Sabe, amados, eu acredito que o evangelismo pessoal, ele pode realmente ser tão simples, contar o meu testemunho para alguém pode ser tão simples, como eu dar 10 passos
e encontrar com uma pessoa. É isso que a gente precisa fazer. É simples. Sabe, você não precisa de treinamento evangelístico, você não precisa de muitas coisas, você só precisa dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. E encontrar oportunidades. Sabe, você atravessar, ir até aquela pessoa, e às vezes uma conversa surge, alguma coisa acontece, você está ali antenado com a eternidade, e daqui a pouco Deus te dá, pede para o Espírito Santo, Ele vai te dar uma estratégia, e daqui a pouco você vai compartilhar ali. E sobre estratégia, olha o que o apóstolo Paulo fala, ele fala ali em Romanos 5,8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, ainda que éramos pecadores. Deixa eu te explicar isso aqui. A certa altura da humanidade, o próprio Cristo, o próprio Filho, deixou um lugar de adoração, deixou um lugar, a sala do trono, essa sala que nós cantamos hoje aqui, onde havia anjos, querubins, serafins adorando. Ele deixa a sala do trono, ele deixa o seu trono, ele deixa a comunhão com a Trindade, a adoração dos anjos, a suprema posição de autoridade. Ele deixa o seu lugar de conforto, ele deixa o ambiente celestial, e ele vem para essa terra, revestido de homem. Ele atravessou tempos, ele atravessou o espaço, para estender a mão para pessoas que ninguém queria resgatar. Ele estendeu a mão para resgatar pessoas que ninguém queria se relacionar. Ele alcançou pessoas que ninguém queria alcançar. Ele atravessou salas, ele estendeu a mão para pessoas que estavam com as suas vidas destruídas, que estavam com as suas vidas marcadas pelo peso do pecado, que estavam com a sua vida completamente desestruturadas. Mas Jesus deu passos decisivos em direção ao pecador, e abraçou cada um deles, e os recebeu com aceitação, com amor, com perdão, com graça, com misericórdia. Nós falamos na última semana, Jesus foi para um lugar onde ele sabia que ali uma mulher haveria de passar, e ele senta ao lado do poço de Jacó. Quem assistiu esse episódio aqui no The Chose essa semana? Você chorou comigo assim também? Eu chorei quando vi aquele episódio. E ele senta ali, ele esperou por uma mulher, e a vida dessa mulher foi transformada, e não só a vida dessa mulher, mas ela foi a chave para transformar a história de uma cidade. Então Jesus deu passos, amados, que ninguém queria dar. Ele sai do seu ambiente de conforto e entra numa área desconhecida. Comeu pó, andou com seus pés, sujou seus pés. Então as pessoas eram o único objetivo de Jesus aqui nessa terra. As pessoas, o ser humano. Ele morreu por causa de nós. Ele veio a essa terra, ele saiu do seu ambiente, do seu trono de glória. Ele veio a essa terra por minha causa e por sua causa. Por nossa causa ele veio a essa terra. O único objetivo de Jesus era nos dar uma oportunidade de viver algo novo. Porque quando Deus fez a humanidade, fez o homem, aquele primeiro Adão lá pecou, e a gente se esculhambou todo. Mas agora Jesus vem e ele não peca, então ele resgata, ele diz, é possível um homem viver assim. Então ele vem e ele compra a nossa escrita de dívida, e nos liberta, ele quita toda a escrita de dívida, e nos liberta, nos dá um acesso a viver de novo o Éden, a viver de novo a presença de Deus, todos os dias da nossa vida, porque ele disse, eu vou estar com vocês, todos os dias. Pessoas eram o único objetivo de Jesus, pessoas eram o único propósito de Jesus, pessoas que estavam presas, pessoas enfermas, solitárias, perdidas, deprimidas, oprimidas, desesperadas, desamparadas.
pessoas que estavam presas em seus hábitos, em relacionamentos destrutivos, em pecados terríveis. E eu quero dizer uma novidade para você: Jesus ainda ama essas mesmas pessoas. Ele falou: eu não vim para quem está bom não, cara, não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Eu louvo a Jesus por isso que eu entreguei a minha vida a Ele, por isso que eu estou aqui com esse microfone na mão. Não sou melhor do que ninguém não, mas eu sei aquilo que Ele fez comigo, porque quando eu estava doente, Ele me salvou. E posso te contar um segredo, sim ou não? Ele continua amando pessoas. Só que agora Ele não vai mais no poço sentar lá e esperar alguém passar. Agora Ele vai e precisa e conta com você. Ele vai dizer assim: vai lá no poço, vai lá no ponto de ônibus, vai lá no hospital, vai lá na escola, vai no seu salão, vai lá na sua máquina, na sua empresa, vai na sua sala de aula, vai ali na rua, vai no mercado, vai comprar uma torneira. Vai comprar torneira, irmão. Vai que Deus usa você. Deu testemunho, né? Ele ainda ama pessoas. E Ele conta comigo e com você para que o reino de Deus seja estabelecido. Sabe, amados, quando você faz isso, quando você alcança pessoas, quando você não só compartilha aquilo que Jesus fez na sua vida, mas nós agora caminhamos com ela, porque Ele falou assim, Ele não falou só falem de mim enquanto testemunho, Ele disse, façam discípulos e ensinem eles tudo aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês viram em mim. Então façam discípulos, que eles possam amadurecer, que eles possam ser filhos espirituais. Então quando a gente faz isso, a gente reafirma a nossa principal missão no mundo, que é levar as pessoas que estão longe de Deus a conhecerem Jesus Cristo, e para que Cristo possa dar a essas pessoas da sua graça, possa dar essa salvação, possa dar essa libertação, possa dar essa restauração que Ele comprou por nós a preço de sangue. É simples. Se você ama, se você é apaixonado por Deus, agora que você conhece a Deus, faça um pequeno retrocesso aí na sua vida. Quem está aqui? Dá uma olhada para a sua vida agora, começa a pensar, passa um filme aí na sua cabeça, tenta imaginar a sua jornada de fé, por momentos antes, dias antes, meses antes da sua conversão. Dá uma olhada aí, dá uma olhada nesse filme da vida aí agora, faz um flashback aí, tenta ver quem era você antes de conhecer Jesus. Quem está vendo coisa feia aí? Quem está vendo coisa feia? Ainda bem que é só no pensamento, né, pastor? Glória a Deus, já pensou? Vamos mostrar no telão aqui a vida de vocês antes de você. Não dá, né, pastor? Pô, não dá. Tem coisa que não dá para mostrar no telão, né, China? Ah, tá bom, só o China agora. Todo mundo é anjinho aqui, hein? Quem tinha um passado feio antes de conhecer Jesus? Mas Ele nos salvou. Quem é grato por essa salvação? Não, só quem é grato por essa salvação, vai. Quem é grato? Você pode tirar um minuto louvando Ele e adorando a Ele por isso? Você pode tirar um minuto. Vamos louvar Ele por isso, vamos adorar Ele por isso. Ele nos salvou. Cara, Ele nos salvou. Ele nos tirou do pecado e nos transportou para um reino eterno. O Filho nos amou e deu a sua vida por nós. Então, eu gostaria de, assim como você, porque eu também sou muito desafiado com isso, todos os dias, que a gente possa acionar o nosso medidor de ousadia, e a gente possa
apresentar a Deus o maior número possível de pessoas e contar todas as oportunidades que nós tivermos, que o Espírito Santo nos der, para que a gente possa falar dessa graça que mudou a nossa história. Então a gente só vai fazer isso se a gente compartilhar o maior presente que a gente recebeu, Jesus. O maior presente que nós recebemos é Jesus. Sabe, amados, todos nós dedicamos a nossa vida aqui a alguma coisa. Todos nós dedicamos aqui a algo que dá prazer, algo que dá conforto. Nós dedicamos parte da nossa vida aqui a construir casa, a comprar coisas, carro, até ter momentos de lazer, como viagens, vida de negócios, tantas coisas, sabe? A gente almeja bom salário. É bom ganhar bom salário, sim ou não? Não sei, pastor, nunca. Mas vamos orar então. Mas é bom ganhar bom salário, a gente quer bom salário, a gente quer bons cargos, a gente quer ter conforto também. Isso faz bem para a gente. Mas sabe, amados, o que falta talvez um pouco mais para nós é a gente dedicar os nossos dias e a nossa vida, seja onde for, porque Deus ama o rico e o pobre. Amém? Deus ama o rico, o pobre, o miserável. Deus ama a todos. Então não importa onde você esteja, não importa qual seja o seu ciclo familiar ou de ambiente, mas Deus ama a todos, e Ele entregou o seu Filho por amor de todos. Então que nós possamos, amados, colocar parte, investir de propósito, sabe? De propósito. Perdão, eu quero pedir para vocês, para que vocês saiam daqui dessa noite com isso claro na mente de vocês, que a gente possa evangelizar, que a gente possa falar de Jesus de propósito, não é automático, tem que ser de propósito. Poxa, eu vou fazer algo, eu vou me movimentar, eu vou na direção de pessoas, eu vou parar de focar tanto no material, tanto em ter, tanto em guardar tesouros nessa terra, que a palavra de Deus diz que a traça, que a ferrugem consome, corrói, e eu parar um pouquinho para trabalhar e para focar de propósito naquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno para Deus são vidas. Tem um filme, vou contar para vocês. Tem um filme chamado A Lista de Schindler. Quem aqui já assistiu A Lista de Schindler? Quem não assistiu A Lista de Schindler? Quem nem vai assistir A Lista de Schindler? Não. A Lista de Schindler é um filme antigo, o filme é preto e branco, mas assista esse filme. E eu vou dar um spoiler desse filme aqui para você. Vou dar, não tem jeito. Chega no final do filme. Não, é verdade. Eu vou dar spoiler mesmo, não tem jeito. Tá, não é no final então, é mais no meio, vai. Do filme, tem o Schindler, por causa disso A Lista de Schindler. O Schindler era um empresário, uma história real, e ele era um empresário que tinha fábricas, e ele fazia coisas, ele produzia para pagar por escravos judeus, né, que estavam lá nos campos de concentração. Então ele pagava, ele trabalhava, ele vendia coisas, para comprar pessoas, e ele conseguiu salvar e libertar, eu não lembro agora, mas centenas de pessoas, que ele conseguiu livrar dos campos de concentração, porque ele pagou. Só que ele chega em um determinado momento da vida dele, que ele olha para aquilo, e as pessoas estão agradecendo ele por tudo aquilo que ele fez, e ele fala assim, ele fica desesperado, porque ele diz assim, cara, eu podia ter feito mais. Meu, 100 e poucas pessoas, sei lá, que iam morrer, e elas foram livres, elas saíram do campo de concentração, de morrer numa câmara de gás, de sabe lá a forma que é morrer de uma forma terrível, e você comprou por elas, hoje elas estão livres aqui, você salvou a vida delas. Ele falou, mas eu podia ter feito mais, se eu vendesse esse relógio, eu podia ter dado mais, se eu vendesse esse meu sapato, eu podia ter pago mais, gente, mais uma vida poderia ser salva, se eu vendesse a roda desse carro aqui, eu podia comprar mais alguém. E ele fica desesperado, porque ele sabe, ele tem o sentimento, ele não se alegra só por aqueles que ele salvou, mas ele sabe que ele poderia ter feito mais. E quem sabe nós, amados, pudéssemos sair daqui hoje, sair daqui no final dessa série, com esse
com esse clamor dentro de nós, de que nós podemos ou poderíamos fazer mais, poderíamos dedicar mais. Sabe, um dia todos nós vamos estar diante do grande dia do Senhor. Inclusive nós estamos falando sobre isso na aula de Apocalipse, já começou nessa quinta-feira. Deixa eu puxar sua orelha, porque você não veio, estou falando sério, né? Você não veio, líder, diácono, voluntário da igreja, você não veio, vou deixar registrado, olha que feio aqui que você está assistindo em casa, eles não vêm para o estudo bíblico, mas nós vamos dar um jeito, vamos discipular eles, tudo bem? Então, ó, vem nessa quinta-feira, nós vamos entrando agora no Apocalipse, amém, amados, estão comigo? Então vai ter um grande dia do Senhor, e um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e cara, eu quero dar um abraço em Jesus, eu quero poder, sabe, estar junto com Ele, poder compartilhar, mas nesse dia nós não vamos poder fazer mais nada, lá não vai dar para levar mais ninguém, lá quando você chegar diante do Senhor Jesus, você não vai poder olhar lá para trás e levar o seu pai e sua mãe, porque você já vai estar lá. Não vai dar mais tempo de você levar o seu amigo, não vai mais dar tempo de você levar o seu irmão, não vai mais dar tempo lá, quando você estiver lá, diga aquelas pessoas que você conheceu, o seu vizinho, sei lá, mas não vai dar tempo mais. Então o que nós precisamos fazer é agora, porque Jesus disse para os seus discípulos lá, há 2000 anos atrás, ergam os olhos de vocês, vejam que os campos já estão brancos, já está pronto para a colheita, só falta trabalhador. Então vamos trabalhar, fala para quem está do seu lado, vamos trabalhar, irmão, vamos trabalhar, quem está comigo nessa? Vamos trabalhar, igreja? Vamos aplaudir Jesus então? Sabe, amados, o único e maior presente que eu e você podemos dar para alguém é apresentá-las para Deus, que deu seu próprio Filho por nós, que o seu Filho atravessou uma distância incalculável para esperar por mim e por você. Então que a gente possa colocar o nosso foco nas pessoas, que a gente possa, quem sabe, caminhar alguns passos em direção àquelas pessoas que Cristo tem colocado para a gente ser próximos delas. Deixa eu fazer algo aqui. Eu sei que você não gosta disso, eu também não gosto, mas para mim é tão legal fazer. Olha para quem está do seu lado. Não gosta, é saco. Olha para quem está do seu lado e diz assim: sai da zona do conforto, irmão. Diga para ele assim: vamos caminhar. Fale, vamos caminhar. Vamos caminhar? Vamos caminhar, One Hope? Sabe, nós temos tantas estratégias de evangelismo hoje, eventos, esportes, convites, redes sociais, mas nenhuma estratégia é mais poderosa do que evangelismo pessoal. Não existe no mundo nada como evangelismo pessoal. E eu preciso dizer para você fazer evangelismo pessoal, esse é tema de uma outra mensagem, mas nós precisamos estar conectados e sintonizados com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? A única coisa que você vai precisar, a única estratégia que você vai precisar para você ter uma abordagem eficaz no evangelismo é ouvindo e sintonizando o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, 25, ele diz assim, ó: se vivemos pelo Espírito, então o que? Andemos também pelo Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, gente, aproveite o máximo o poder que Deus deu para vocês, aproveite o máximo a capacitação que o Pai, que o Filho deram para você, que é o Espírito Santo. Aproveite o máximo esse poder que habita dentro de vocês, aproveite o máximo. Sabe, eu lembro inúmeras vezes que eu compartilhei do Evangelho, que eu falei de Jesus, e eu lembro também inúmeras vezes que eu sentei com pessoas e falei do plano da salvação, que eu discipulei, que eu cuidei de gente, e quando eu olho para trás eu não consigo ver essas pessoas.
não vejo elas mais. Alguns nem na igreja nunca vieram, mas eu tive a oportunidade, eu fiz aquilo que precisava. Mas eu sei que talvez muitas dessas pessoas eu fiz, inclusive bem no início da minha conversão, eu lembro que eu, nessa ansiedade de querer contar o fim do filme, né, eu acho que mais atrapalhei a Deus do que ajudei. Então eu lembro que eu falei algumas coisas lá e no lugar de trazer pessoas para Jesus, eu espantei elas, mandei os caras longe, cara, eu não quero isso aí para mim. Então eu fui meio errado com algumas coisas, e eu queria que você, tudo por quê? Porque eu estava muito ansioso, eu não ouvi o Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, ouça o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele vai ministrar no teu coração. Como é que eu vou ser? E você vai saber, porque o Espírito dentro de você, ele fala com você. Então quando você sabe que tem que falar uma pessoa, contar uma experiência para alguém, ou evangelizar essa pessoa, você vai saber. Ah, mas será? Se você falar assim, ah, mas será? Já é, irmão, já foi. Se você não for, tudo bem, Deus vai usar outra pessoa como ferramenta, mas Ele queria usar você. Então, sabe, hoje todas as manhãs, quando eu acordo, sabe, eu faço uma oração simples, resumindo o meu dia, uma oração simples, evangelística, dizendo assim, ó Deus, permita que eu possa ser bênção na vida de alguém. Pai, abençoa o meu dia, abençoa aqui minha casa, meus filhos. Então aquela oração que eu faço, você faz, mas eu sempre falo uma frase simples na minha oração, eu falo assim, Deus, me ajuda a ser bênção na vida de alguém, a ser um canal de bênção que possa mudar a eternidade de alguém nesse dia, e que eu possa estar antenado, eu possa cooperar com o Senhor. Espírito Santo, encontra em mim um coração sensível, para que o Senhor possa usar a minha vida. É isso, uma oração simples. Senhor, se o Senhor quiser que eu diga uma palavra para alguém, eu vou dizer. Senhor, se o Senhor quiser que eu ame alguém, servindo essa pessoa, eu vou amar, eu vou servir. Mas me fala, Espírito Santo, eu quero estar disponível para que o Senhor possa usar a minha vida. Para encerrar, sabe o que eu acho incrível nisso tudo? É que quando nós entramos numa área que nós não conhecemos, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente sai daquele ambiente que é seguro para nós, a gente vai para um ambiente que para nós, muitas vezes ele é inseguro, nós não fazemos ideia do que o Espírito Santo pode fazer através de nós. E Ele nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Irmão, se eu pudesse contar para vocês cada detalhe, tanta coisa, cada detalhe mínimo, mas que foi tão incrível que Deus já fez na minha vida, nesse acampamento dos homens, então foi surreal o que Deus fez. Como eu falei aqui, além do marshmallow, né, das fogueiras, do churrasco, da piscina, tudo aquilo que a gente curtiu lá no final de semana, a gente teve um tempo de oração também, e lá, sabe, a gente pôde ver a mão de Deus de uma maneira tão linda nos detalhes, cara. Um testemunho de alguém. Por exemplo, eu não tinha ouvido o testemunho do Giovanni. É Giovanni, né? Giovanni, você me constrangeu hoje aqui, porque eu vi assim o quão fracote eu sou, o quão murmurador eu sou, porque quando eu estava no teu lugar, fui fazer esse acampamento, eu pensei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Mas ouvindo você aqui, o Giovanni é o nosso Robocop da igreja, tá? Então você pode ter autorizado chamar ele, é Robocop a partir de agora. É o Robocop da igreja. O homem é metade ferro. Metade ferro. Tem um pino aqui que se ele for andar de avião não passa naqueles negócios aqui, não passa, fica pitando direto. Se ele fizer assim, sai aquelas garras do não, agora foi longe, né? Desculpa, Júlio, desculpa. Desculpa, Júlio. Minha mente já foi lá no Adamantio.
Damante, né, sei lá. Mas eu fiquei constrangido. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós praticamos, o que a gente andou, o que a gente fez lá e tudo mais. E ele assim, todo arrebentado, todo costurado, feliz aqui contando testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. E Deus vai te surpreender muito, Giovanni, aí. Deus vai te surpreender. Vai ser um exemplo para essa geração aí. Em nome de Jesus. Sabe, eu fico tão constrangido quando eu vejo Deus movendo nos detalhes, e a gente só precisa, sabe o que a gente precisa para evangelizar? A gente não precisa de curso de evangelismo, a gente precisa de mais Espírito Santo, a gente precisa estar mais conectado com o céu, porque se a gente está conectado com o céu, meu irmão, você vai começar a olhar as pessoas diferente, você vai começar a olhar para aquela pessoa lá no mercado e falar assim, cara, eu acho que vou levar aquele para a eternidade comigo, vou lá, e você sai sua zona de conforto e vai lá e diz assim, cara, pô, deixa eu te contar um negócio aqui, irmão. Ou às vezes você está ali, está conversando com alguém, está numa situação, você compartilha a tua história, conta aquilo que Jesus fez na tua vida. Não precisa lá chegar lá e ler a Bíblia inteira para ele, não é isso. Muitas vezes eu evangelizei sem Bíblia, mas eu evangelizei com aquilo que a Bíblia fez na minha vida, aquilo que a palavra de Deus me transformou você, do seu jeitão aí. Deus ama você do teu jeitão, não tem que mudar não, sou tímido, cara, glória a Deus que você é tímido, porque do seu jeito tímido, Deus vai usar você, mas eu tenho vergonha de falar, não tem problema, Deus fez você assim, Ele vai usar você assim, mas vai ter uma hora que Ele vai usar você, com toda a sua timidez, com toda a sua vergonha, Ele vai usar você, seja no amor, seja servindo, seja sendo um exemplo para alguém, como o Giovanni deu testemunho, quando eu dei um exemplo para ele que deu testemunho, me constrangeu, falei, meu Deus, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem Giovanni. A gente só precisa disso, estar conectado com o céu, e meu irmão, se a gente estiver conectado com o céu, nós vamos precisar orar por um lugar maior. Se a gente estiver conectado com o céu de verdade, nós vamos precisar orar por um lugar maior. Quem está comigo nessa? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Talvez você está ouvindo essa mensagem hoje aqui, pelos nossos canais de redes sociais, pelo YouTube, Instagram, pelo Spotify, no seu carro, não sei. Talvez você está aqui nos assistindo ao vivo, ou está aqui agora nesse auditório, aqui nesse templo. Mas eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida, na sua história, como um dia fez na minha, mudou a minha vida. E Ele quer mudar a sua também. Então se você entrou aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou quem sabe você já tem vindo aqui nessa casa outras vezes, outras tantas vezes, mas esse chegou o momento de decisão na sua vida. Cristo marcou um encontro com você e hoje Ele quer mudar a sua história, porque através da sua história Ele quer usar você para mudar a história de tanta gente que você nem faz ideia, mas começa com você dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu queria que você, todos aqui da casa, repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, toda a igreja, repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida, eu hoje te recebo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Minha vida é tua a partir de hoje. Me dá a oportunidade
de viver uma nova história. Uma nova história. Uma nova história contigo. Uma nova história contigo. Com o teu Espírito Santo. Com o teu Espírito todos Santo. os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E eu quero testemunhar. E eu quero testemunhar as grandes coisas. As grandes coisas. Que o Senhor fará na minha história. Que o Senhor fará na minha vida. Então eu te recebo nessa noite. Então eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Levante sua mão onde você está. Isso. Se você levantou, todos de olhos fechados, mas se você levantou a sua mão e fez essa oração pela primeira vez, quero pedir uma coisa para você. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Isso, você pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Isso, vem. Vem. Nós queremos orar por você. Igreja de olhos fechados, vamos orar. Nós queremos orar por você. Isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida desses irmãos que hoje estão aqui, Pai, que hoje de uma maneira tão linda, o Senhor nos constrangeu, o Senhor nos encontrou, Jesus, o Senhor encontrou esses irmãos aqui. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço por isso, Pai, eu te louvo porque há 30 anos atrás eu estava aqui, como eles, aqui na frente da igreja. Há 30 anos atrás o Senhor mudou completamente a minha vida e a minha história, e aquilo que o Senhor fez na minha vida lá atrás, hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar com toda essa igreja, com a vida desses irmãos, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa a vida deles, e dá para eles a oportunidade de viver algo novo, um novo tempo, uma nova história, um recomeçar cheio da presença do Teu Espírito Santo. Pode ser de novo. Deus manda dizer para vocês, vai acontecer de novo, mas comigo agora, junto com vocês. Vocês caminharam sozinhos até aqui, mas eu estava esperando por vocês. Eu estava esperando por você, filha. Eu estava esperando por você, filho. Eu estava esperando por vocês. Agora começa um novo tempo. Se preparem, porque hoje começa um novo tempo na vida de vocês. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida de cada um deles aqui, aqueles que estão em casa, que fizeram essa oração pela primeira vez, abençoa a vida deles de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, a igreja aplaude a Jesus por essas vidas. Sejam bem-vindos a essa casa, sejam bem-vindos à família. Vamos aplaudir Jesus, sejam bem-vindos à família. Vamos adorar aquele que vive e reina. Vamos adorar anjos e querubins, vamos adorá-lo. Estão no seu trono. Vamos adorar aquele que vive e reina. E uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no seu trono. Uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Vamos dizer que Ele é santo, vamos declarar que Ele é santo. Ele é santo. Tu és santo. Declare. Diga isso para Ele. Tu és santo. Diga a Ele, Tu és santo, Senhor. Comece a contemplar. Comece a contemplar, não o Cristo na cruz, mas um Cristo que está em glória, está sentado num trono e merece a nossa adoração e é digno de toda adoração. Comece a contemplar aquele que vive e reina. Comece a contemplar aquele que venceu a morte. Comece a contemplar, Ele é santo. Tu és santo. Aquele que venceu a morte. Toda a igreja. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo,
santo, santo, aquele que é o Senhor. santo, 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 Leão da tribo de Judá. santo, 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 Raiz de Davi. santo, 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 Estrela da manhã. santo, 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 O cavaleiro do cavalo branco. santo, 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 Seus olhos como chama de fogo. santo, 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 Na sua boca uma espada afiada. santo, 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 Está vestido com manto de sim, sangue. sim, 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 na sua coxa, Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos Tu és santo, Tu és santo, vamos aplaudir aquele que vive e reina. Tu és santo, Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Tu és santo. Fecha corredor. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez, estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo da promessa seja com cada um de vocês até que Ele venha. Que o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Espírito Santo acompanhe cada um de vocês, porque Ele habita dentro de cada um de vocês. Que você saia daqui hoje com essa palavra, com essa comissão aí no seu coração, na sua mente, como um propósito de vida, como uma missão de vida. Eu vou ganhar uma multidão para Jesus. Eu vou contar a minha história, eu vou contar o meu testemunho, eu vou convidar para a igreja, eu vou convidar para a minha mesa, eu vou convidar para a minha casa, eu vou contar, eu vou falar do amor de Deus que mudou a minha história. Que Deus abençoe você e use você de uma maneira poderosa nesses dias que estão por vir, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: tamo junto, irmão, em nome de Jesus.